O secretário, o senhor falou de hipocrisia, o Silvio Navarro citou a POSP, o sindicato. Há um outro sindicato, a AFUSE, né, que liberou, a gente tem a notícia, pode botar aqui no telão, liberou o funcionamento da colônia de férias do sindicato, seguindo várias normas, mas o sindicato não foi capaz de admitir que algumas normas permitem a retomada das aulas presenciais. Então, a notícia da Gazeta do Povo do Paraná, contrário à volta às aulas presenciais, sindicato vinculado à CUT reabre clube de férias. Então, o senhor tem uma briga contra os sindicatos difícil, porque a gente lembra, serviços essenciais, ali, policiais, bombeiros, médicos, enfermeiros, jornalistas, radialistas, esse pessoal não parou em momento nenhum. Supermercado, né? Todo farmácia, mundo, farmácia, né? supermercado. Depois que passou a fase de confinamento pesado, todas as categorias já voltaram a trabalhar, mas os professores insistem. É uma guerra ingrata, complicada e hipócrita, né? Há muita hipocrisia nessa discussão. Isso aqui é mais um exemplo, né? O sindicato abre a sua colônia de férias para os seus funcionários, mas não aceita de jeito nenhum a volta às aulas. Isso não é uma negociação, né? Então, não há negociação possível de se fazer numa situação dessa, né? Não é só esse sindicato, né? Tem outros sindicatos que têm também hotel no centro de São Paulo, né? Para professores que vêm circular, como a POSP tem, né? Por exemplo. Então, isso de novo, é uma hipocrisia, né? De novo, a gente está discutindo o que não deveríamos discutir. A gente deveria discutir, eu secretário, você é responsável, eu consigo dar segurança para o aluno, eu consigo dar segurança para os funcionários para voltar de alguma forma? Essa é a pergunta que tem que ser feita para a gente. Não é se deve voltar ou não e tal. Não é a partir da afirmação de que a escola é insegura, né? Como eu disse, a escola é muito mais segura hoje no Brasil do que é na Europa, que não consegue abrir a janela para circular o ar por conta do frio, né? Na França, eles abrem por 30 segundos a janela a cada 1 hora para entrar trocar o ar dentro da sala, porque também, se você deixar, as pessoas vão passar muito frio dentro da escola. Nossas estruturas hoje, obviamente, temos desafios, mas são melhores. Então, ter protocolos, se você abrir o hotel, se você abre bar, se você faz tudo isso... Seguindo protocolos? Seguindo protocolos, por que não a escola, né? E, de novo, o que é mais prioridade para a nossa sociedade, né? É o quê? É a escola aberta ou qualquer outra coisa aberta? Porque virou isso, né? É qualquer outra coisa aberta versus a escola. Então, o exagero da nossa sociedade, os erros que a gente está cometendo nesse momento se não abrir, são esses, né? E a gente precisa da defesa da escola pública aberta para os alunos que mais precisam nesse momento. Agora, secretário, de quem deve ser a decisão final de mandar ou não os filhos para a escola? Porque existia, até semana passada, uma decisão do Conselho Estadual de Educação referente à obrigatoriedade de mandar as crianças para a escola, mesmo os pais que, de repente, porque muitos alegam isso, tem alguém em casa, que mora em casa, que seja do grupo de risco, ou a própria criança é do grupo de risco ou tem alguma comorbidade. Depois o Conselho de Educação, Estadual de Educação, voltou atrás e disse que nas fases laranja e vermelha, salvo engano, não seria obrigatória a presença física, né, do aluno em sala de aula. Como é que fica esse debate? É o Estado que tem que decidir ou é a família que decide? Vamos lá, a gente está falando de um momento de opção, mesmo durante a pandemia, exclusivamente por causa da pandemia, né? A Constituição Federal fala da obrigatoriedade de todas as famílias. O homeschooling não é permitido no Brasil em tempos normais. Isso é outra discussão. A gente está falando de um momento de exceção, então, né? Não, mas é porque é importante lembrar para as pessoas que a regra é a obrigatoriedade de ir para a escola. Tanto que quando o aluno não vai para a escola, a gente tem que comunicar ao Conselho Tutelar e às autoridades para que elas tomem as providências em relação a isso. A gente tem mecanismos, por exemplo, ligados a isso. Então, essa é a regra. A exceção que estava estabelecida para o ano de 2020 voltamos, mas não é obrigatório porque as famílias têm medo. Hoje, nós estamos dizendo o seguinte, é obrigatório quando estivermos a região, não mais o estado todo, por exemplo, aqui no amarelo, mas se a região estiver no amarelo, é obrigatório para a família enviar dentro da regra de rodízio, dentro dos até 70%, assim como é obrigatório fazer também as atividades online ou offline, enfim, nós temos as duas modalidades para atender quem precisa também, né? No vermelho e no laranja houve essa mudança de regra, era obrigatório, aí dá 1/3, por conta do recrudescimento, houve sim uma mudança para que neste momento, somente neste momento, seja feito. Porque quando a regra foi feita dizendo que todos deveriam mandar,
a visão que se tinha era que uma ou outra região pudesse entrar no vermelho e no laranja. Agora, como o estado como um todo entrou no laranja, então se estabeleceu esta regra, que era uma coisa prevista na indicação do parecer do Conselho. Na verdade, lá na aprovação inicial do Conselho Estadual, isso já estava previsto que em caso de determinadas mudanças poderia ser adaptada a regra, mas é uma regra momentânea, né? Nós esperamos que a melhora dos indicadores aconteça, né? A princípio está parecendo que está melhorando já, isso foi o boom que acumulou ali de eleição, final de ano, né? Festas de final de ano, especialmente em família, acabou aumentando muito o número de casos e esperamos que haja uma diminuição e a gente volte daí sim para o protocolo como foi desenhado inicialmente. Secretário, no âmbito da Secretaria, já existe algum estudo, algum diagnóstico capaz de mensurar, apontar o prejuízo dos alunos por conta desse ano perdido, vamos chamar assim? E também aproveitaria para perguntar se na avaliação do senhor nós teremos uma geração Covid, né? Uma geração de alunos da Covid com prejuízos e com danos, talvez alguns irreparáveis. Alguns danos serão irreparáveis, sim, né? A gente fala muito pouco, né? A gente fala dos danos que, obviamente, precisamos falar da Covid, né? Que, por exemplo, eu tenho minha família no Amazonas, o que está acontecendo lá é um absurdo, né? A que ponto chegamos lá? Então, precisamos falar disso. Mas os prejuízos que a gente está tendo hoje com crianças com depressão, com ansiedade, né? A tendência de suicídio, que já era considerada uma epidemia no mundo pela ONU anterior à nossa própria pandemia, agora está sendo muito maior e a gente não está enxergando isso, né? A gente não está vendo o tamanho disso, porque as escolas não estão abertas. A escola obviamente é o fator principal da educação, mas ela é um trabalho que acaba atingindo todas as demais áreas. Então você tem o prejuízo emocional que é intangível nesse momento e nós vamos levar sim muito tempo. E essa geração sim vai sofrer muito mais. A característica da mudança da geração que já estava acontecendo foi acelerada e a gente hoje tem problemas maiores ainda do que já tínhamos com obesidade. Enfim, todos esses aspectos de saúde obviamente são gigantescos. Na aprendizagem, por mais que tenha, desculpa, Constantino, só para concluir aqui, na aprendizagem, por mais que tenhamos feito todo um esforço, e foi feito um grande esforço para que isso fosse minimizado ao máximo, hoje os estudos estão apontando de perda de 2/3 do ano, né, basicamente de um ano. E isso sim, dependendo da idade que o jovem está, será sim para uma geração. Lembrando que a gente está falando de um país que já não tem muito longe disso, a melhor educação, né? Nós estamos muito longe disso. Então, nós estamos piorando uma coisa que não era boa, que está muito longe de ser boa. Isso é muito importante as pessoas entenderem. Não é que eu estou piorando a educação da Alemanha, não é que eu estou piorando a educação da Finlândia, eu estou piorando a educação do Brasil, né? Então, este é o desafio. Por isso que as pessoas precisam fugir desse negócio. A escola tem que abrir, porque por mais dificuldades que a gente tenha num ano normal, nós estamos numa situação muito pior, porque o jovem não está preparado para fazer o EAD, a gente está tentando aprender, está todo mundo tendo que aprender a como fazer isso com crianças. E a criança da alfabetização, ela tem uma chance, mas não dá para a gente não voltar logo. Ela tem uma chance porque a gente vai ter muitos anos com ela. Então, dá para recuperar, não é tiro curto, é tiro longo, né? Agora, o jovem que está saindo do ensino médio, nós já somos um país onde o homem trabalhador, a produtividade do homem é 1 para 4 com relação aos Estados Unidos, por exemplo, 1 para mais não sei quanto lá com a Alemanha. Agora, com a diminuição da educação básica, estamos piorando ainda a situação. Obviamente que aí as empresas que olham para se instalar em RH já têm um custo no Brasil elevadíssimo. Obviamente, se a educação não for um fator de transformação desde o início, desde a base, vai piorar ainda mais a situação. Então, os prejuízos são sim de uma geração inteira.